criminosos, eles vão atrair a criança pelo afeto. Eles são fofos, eles dão atenção, eles são amorosos, né? Bem entre aspas. Olá, bonitas e bonitos, mas olha só como a gente tá chique. E a gente tá com alguns episódios em Sampa. Vocês viram aí no perfil e viram a gente postando e tal. É isso, estamos aqui em um estúdio em São Paulo, gravando alguns episódios para vocês, assim, né? Com gente muito legal, com gente um pouco diferente da nossa bolha, mas sempre quebrando tabu, sempre respondendo perguntas, sempre entrando em assuntos que ninguém está querendo muito falar, mas são necessários. E vamos lá, hoje eu tô também com mais uma novidade, com a Su junto na minha bancada. Ela chama Sueli Kiovitch, mas é a Su, assim como eu sou a Má. Ela é psicanalista e vai estar aqui comigo junto na bancada, acrescentando, trazendo a opinião dela. Vai ser bem legal. Mas vamos lá. Hoje eu gostaria de começar com vocês sobre algumas... Eu vou falar algumas perguntas e depois eu vou explicar por que eu falei essas perguntas. Vamos lá. Foi até o final? Quem foi? Onde você estava? O que você estava fazendo? Você conhecia ele? Hoje eu converso com Shelly Calef, tá certo? Tá certíssimo. Nascida em 1982 em Pato Branco, do Paraná. Essas perguntas são dela em um vídeo que ela fez no manual de como não conversar com uma pessoa que foi abusada. Como certo? não conversar. Certíssimo. E a gente vai falar sobre isso. O que te fez gravar esse vídeo? Eu sofri violência sexual na infância e depois na vida adulta, em 2016, numa viagem. E quando eu voltei, as pessoas me faziam perguntas absurdas. E eu comecei a falar disso nas redes sociais, né? Porque as pessoas, elas não conseguem se segurar, né? Uma pessoa fala, fui violentada, já é muito difícil falar. E aí a pessoa fala, fui estuprada, sofri uma violência sexual. E aí a primeira coisa, geralmente, o que homens e mulheres perguntam é diferente, mas a primeira pergunta é, mas você conhecia? Onde é que você estava? Que roupa que você estava? E eu acho até que as mulheres, por exemplo, perguntam isso na intenção de tentar se proteger, para eu não ir naquele lugar, né? Onde você estava? Porque daí eu vou evitar aquele lugar. Ou você tinha bebido alguma coisa, o cara já te conhecia, como é que foi, para tentar evitar a situação. E os homens no intuito de tentar avaliar, será que foi mesmo? A gente tem uma perversidade de querer avaliar o que aconteceu com o outro e não confiar na palavra da vítima. O que é um absurdo, porque todos os dados mostram o contrário, né? Aí vai vir alguém, já está passando na cabeça de alguém. Ai, mas tem gente que mente que foi estuprada. Tem. E cada quantos casos, gente? Tenta lembrar um caso, todo mundo só vai lembrar da escola base, que foi uma confusão generalizada. Então, mas eu envolvia também o imaginário infantil, né, na escola base, né? Sim, foi toda uma questão. Então, eu fiz esse vídeo porque eu percebi que as pessoas realmente não sabem o que falar. Elas não sabem acolher. E enquanto a gente não aprender isso, os números de violência só vão aumentar, porque as pessoas vão se calar, porque elas não querem sofrer julgamento. E aí a gente não vai ficar sabendo a verdade sobre esse problema, né? Hoje a gente tem 68 milhões de adultos no Brasil que sofreram violência sexual, geralmente na infância. É 32% da população. 32 pessoas em cada 100, e eu tenho certeza que todo mundo conhece 100 pessoas, sofreram violência sexual. Aqui nós temos um monte de gente da equipe, que equipe enorme que vocês têm, aliás, né? Só que eu estou enxergando aqui, tem 5 pessoas, mas a gente, né? 8 pessoas, a gente já tem uma porcentagem aí, a probabilidade, pelo menos, de alguém, né, ter sofrido violência é bem grande. Triste, né? Então, Sim. por isso que eu comecei a falar, para a gente aprender a acolher. É muito mais presente do que a gente imagina, né? Só um parênteses aqui, eu fiz um curso, e neste curso nós éramos em torno de 20 pessoas em sala de aula, né? Eram 12 mulheres, 8 tinham sofrido abuso. Geralmente de 4 a 6 mulheres brasileiras em cada 10. Sim, é impressionante, é muito alto. E está aumentando, porque veja, nós adultas, eu, por exemplo, tenho 43. Na época em que eu sofri violência na infância, não tinha internet. Então, um predador, ele ia atacar uma pessoa. Um criminoso atacaria uma pessoa. Hoje, a gente prende pessoas que falam com 200 crianças ao mesmo tempo. Sim. Com 50. Exatamente. Porque facilitou muito O acesso. Assim como facilitou
você espalhar a notícia, fake news facilitou isso também, né? Facilita tudo, né? É exponencial. Crimes, né? né? Exato. E como foi trocar de papel? Você passa de vítima e hoje você é uma combatente, vamos dizer. Não troquei de papel. Tá. Para mim, a vítima existe. Sim. Eu até chamo... Eu tenho um grupo no Facebook de apoio a vítimas de violência que chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, porque a gente considera o estupro uma morte. É muito difícil você ser quem você era antes. Você vai precisar se renascer de alguma maneira. Mas eu acredito... Eu não gosto quando a gente diz assim, não, são sobreviventes apenas. Ok, somos sobreviventes, porque muitas não sobrevivem. Tem gente que morre na situação, tem gente que gera alguma adicção e a pessoa realmente vai ter uma vida difícil ou vai tirar a própria vida, né? Tem muitas consequências de uma violência sexual, mas eu fui uma vítima e vítima é uma palavra muito importante, porque ao contrário do que as pessoas dizem, ninguém quer ser vítima. Exatamente. E reconhecer que a gente foi uma vítima ajuda a gente a entender o tamanho do problema. Inclusive o sentimento de culpa. Quando eu fui uma vez num programa de TV muito famoso falar desse assunto, eu perguntei para as mulheres lá do grupo o que elas gostariam que eu falasse, já que ia ter uma audiência nacional, né? Era o programa Encontro com a Fátima Bernardes, ainda quando ela apresentava. Aí todas disseram que a vítima não tem culpa. Mas qual que é a questão da culpa? A culpa, e aí tem uma especialista que fala disso maravilhosamente bem num livro que eu recomendo, chamado Do que Falamos Quando Falamos de Estupro, mas o nome dela em indiano é impronunciável para mim. E ela diz o seguinte, essa ideia de culpa faz com que eu ache que eu poderia ter feito alguma coisa. Porque se eu penso assim, se eu não tivesse saído tão tarde, se eu não tivesse aceitado a carona, se eu não tivesse bebido, se eu tivesse percebido que ele não era um cara tão legal, parece que eu teria alguma ingerência, sabe? Então, sentir culpa também, essa culpa que a gente não larga, ela carrega uma ideia de que eu teria alguma autonomia na situação. Porque se eu tenho culpa, eu teria autonomia. Eu poderia ter feito alguma coisa diferente para evitar. E não, você só foi vítima. Você não tinha nada. Você não poderia evitar. Você foi uma vítima, porque vítima existe. Só que nas historinhas só tem vilão e herói. Só que pra você ter um herói, um Superman, um Homem-Aranha e um vilão, você tem um monte de... A maioria é vítima, não é vilão. Tem que ter uma vítima no meio do caminho. Então, assim, eu não mudei o meu papel eu fui uma vítima, continuo tendo traumas, lidando com eles cada vez melhor, mas eu tenho gatilhos, tenho tudo. E, ao mesmo tempo, eu faço esse trabalho educativo sobre esse assunto, assim, de ativismo contra a violência de uma forma geral, principalmente a violência sexual. Mas eu ainda sou uma vítima. Certo. Sim. E você levanta muito a bandeira que não adianta educação digital sem educação sexual. Você falou que gosta de falar de tabus que precisam ser ditos. Eu falei, essa é a minha frase. Essa é a sua frase. E eu levanto muito essa bandeira mesmo, né? E a gente está muito longe do mínimo ainda, né? Muito longe do mínimo. Muito longe. Eu fui dar aula para crianças. O que acontece? Eu sempre falei com adultos nas redes sociais sobre violência sexual e violência online. Primeiro porque a violência sexual, como eu já disse, ela aumentou muito com o online. Porque um predador pode atacar várias crianças ao mesmo tempo, né? E eu não gosto de chamar de pedófilo porque ele não é pedófilo necessariamente. Pedófilo não é quem mais comete crime contra a criança e adolescente. Quem estupra a criança e adolescente são pessoas comuns, que não têm nenhuma parafilia, né, doutora? E geralmente pessoas que estão dentro do círculo relacional, familiar, né? Quem mais estupra a criança é homem casado, é o pai da criança, geralmente. Sim, então, essa história dentro de desse círculo... mais os trans, mais os gays, mais o vizinho. Não é o círculo pai, próximo. Geralmente. Quem mais violenta, dados, é o pai. Sim, exatamente. Pai, padrasto, tio, avô. Sim. Até me perdi lá. Educação digital, educação sexual. A gente está muito longe, que aí eu começaram a me chamar para falar com crianças. Então, eu tenho uma aula que eu dou para crianças, uma atividade para crianças de 6 a 12, que envolve desenhos sobre os perigos na internet. Geralmente, a gente usa riscos, mas eu não posso falar com criança riscos na internet, que elas ficam pensando em riscos, traços. Sim, lógico. Fala os riscos da internet, ela... Qual risco? Então, eu falo perigos. E eu fui conversar com as crianças, essa última turma que eu dei aula faz pouquinho tempo, amanhã eu estou viajando para dar aula de novo. Eram 40, metade meninas, metade meninos. E eu pergunto quais são as partes íntimas, eu recapitulo. E as meninas não sabem o nome da parte íntima delas. Os meninos sabem que é pênis e que eles chamam de piu-piu, geralmente, ou qualquer outra coisa. Mas as meninas não sabem que chama vulva. Elas só conhecem pepeca, periquita, xereca, esses apelidos que a gente dá. Apelidos. Elas não sabem nem o nome. Olha como a gente
tá para além do mínimo Cheio com as de meninas. tabus, né? E um monte de mulher adulta que está nos ouvindo deve pensar, esse é o nome? Né? sim. E por que isso é tão relevante? Porque a gente não é um buraco. Às vezes, uns meninos gritaram vagina, nem esse nome as meninas conheciam. Uau. A gente não é um buraco, a vagina faz parte da vulva. Nós temos esse orifício por onde nascem os bebês, caso a mulher queira ter bebês. Sim. Mas a gente tem os lábios internos e externos, a gente tem volume, a gente tem pelos, a gente tem ali esse monte em cima, me fugiu o nome agora que eu chamo de almofadinha. E depois a gente vira os campeões em cirurgia estética desnecessária. Sim. Porque as meninas crescem acreditando que tem alguma coisa errada, que a vulva é feia. Sim. A pornografia vai contar para os meninos que a gente é um buraco e para as meninas também, porque ninguém da educação sexual, elas acabam vendo pornografia também, como os meninos. A partir dos 9 anos de idade, entre 9 e 11 é a média mundial de acesso à pornografia. E não porque eles procuraram, porque as redes entregam para eles, né? É outro problemão que a gente tem. E aí a pessoa cresce achando que ela tem um problema, que ela é feia, não sente prazer, não olha, não sabe o que é. Não se Eu dei aula conhece, né? num evento de pais recentemente, a gente falando para os pais. Tinha até uma especialista em sexualidade, ela falou, pais, deixa a menina ver o que é. Ela precisa ter um espelhinho. Exatamente. Porque o menino, ele vê o pênis também, mais facilmente. Ele Pra sabe fora, as né? partes. Pra fora, né? É. E ela, para ver, ela precisa ter uma ajuda de um espelhinho para ver. Então, chamar pelo nome correto. Nem isso a gente consegue. E toda vez que eu falo de educação sexual nas minhas redes é quando eu tomo hate de alguma forma. Ai, mas isso é função da família. Eu acho que é, mas não só da família. Mas também não tem feito como deveria esse Mas papel. que família? Não, ó, eu dou Exato. palestra para adultos, né? Tenho lá 600 pessoas no auditório. Aí eu pergunto, quem aqui teve educação sexual? 2 levantam a mão. Como é que a gente vai deixar para a família fazer um negócio que a família não sabe o que é? Não sabe E eu não acho sabe o que é. que as pessoas têm tanta resistência com a educação sexual na escola porque todas elas foram traumatizadas, elas não receberam educação sexual. Elas ou viram na pornografia, nas revistas, ou os meninos foram introduzidos a ter que ter uma atividade sexual muito cedo pelos próprios pais. Então eles têm tanto trauma que eles não suportam nem ouvir falar. Sim. Eles acham que a escola vai corromper. Ou a pessoa diz assim, mas os professores não estão preparados. Eu falei, contrate uma profissional preparada. Tem centenas de educadoras parentais, educadoras em sexualidade formadas nisso hoje em dia. É. Eu entrevistei uma sexóloga não faz muito tempo, a Sarita, e ela falou que menos a gente ensina e não ensina é o ato, porque o ato é nativo. As pessoas sabem Você fazer. não precisa ensinar. Ele não não precisa instintivo, ensinar né? isso, entendeu? Só que o a que gente ensina desde lavar, que não sabe nem higienizar. Até doença, até que não pode pegar, até que não pode deixar ninguém pegar, e etc. e tal. Até como engravida. Até Exato, sim. tudo. Ela falou, o ato em si não precisa ensinar, as pessoas sabem fazer. Só que na internet, por que eu falo sempre, né? Não adianta educação digital sem educação sexual, porque as pessoas querem ensinar os perigos da internet. Só que se você ensina isso sem ensinar educação sexual, fica faltando, porque o crime contra a criança no digital é na dignidade sexual dela. Fora os crimes de consumismo, né, de oferecer produtos, de deixar a criança viciada, porque isso a internet faz, principalmente as redes sociais e jogos. Como a criança não tem dinheiro, o criminoso encontrou a criança, ele vai tentar transformar ela em dinheiro. E como que ele faz isso? Ele precisa de materiais que ele possa vender. Então, é a imagem da criança nua, é um vídeo da criança ou do adolescente, é se passar por namorado dessa criança para tentar conseguir um nudes, é isso que eles vão fazer. Então, se essa criança já tem a educação sexual básica, protetiva, que é lá com 2 aninhos que a gente começa, gente, com 4 aninhos, na turminha ali, na pré-escola, a criança já tem que ter educação sexual. Quais são as partes íntimas? O que é intimidade? O que é privacidade? O que eu mostro para o outro? O que eu não mostro? Por que eu cubro algumas partes? Né? Quais são as partes íntimas? Por que eu cubro elas com calcinha? Por que eu cubro com sutiã quando eu sou maior? O meu bumbum e tal. Se ela já sabe tudo isso, para eu ensinar consentimento quando virar um adolescente é muito mais fácil. Sim. Para eu ensinar que ela não pode enviar uma imagem para alguém, ou que se alguém pedir uma imagem para ela, essa pessoa está errada, é muito mais fácil. Só que como a maioria não faz ideia nem do que tem no meio da perna, né? Não faz mesmo, não tem nem Porque a musiquinha é cabeça, ombro, perna e pé. Né? Essa Passamos- parte é guitarra. passamos- Não existe nada Não aqui no meio do temos, corpo. né? Sim. Fica muito complicado. Fica muito Mas complicado e você educar. acha que a gente não passa pela educação sexual só por causa do tabu? Ou você acha que as pessoas não estão interessadas em ensinar? Porque é uma indústria rica. Eu acho que é só pelo tabu, porque todos os professores que eu conheço, escolas que eu conheço, têm interesse em ensinar, mas hoje eles não ensinam. Primeiro que não é obrigatório, que é uma pena, para mim tinha que ser obrigatório. Não apenas obrigatória, deveria ser obrigatória.
a educação sexual desde a primeira infância, em todas as idades, de acordo com a idade da criança, como é em muitos países, mas também deveria ser obrigatório um curso de Estatuto da Criança e do Adolescente e Prevenção ao Abuso para qualquer profissional que trabalhe com criança e adolescente. Os profissionais não conhecem a lei. Um monte de professor me escreve dizendo assim, Sheili, eu sei que tem um professor na minha escola que está dando em cima das crianças, que está fazendo... O que eu faço? Gente, existe... Você é obrigado por lei a comunicar, né? Denunciar. E muitas vezes eles falam e a direção, principalmente de escola particular, quer apagar. Tem algumas, claro, são escolas e escolas. Tem escolas particulares que têm salvaguarda, principalmente escolas internacionais, elas têm uma estrutura de educação sexual mais parruda que as nossas. Então, para mim, tinha que ser obrigatória educação sexual, obrigatório curso com... todo ano tem que refazer, Reciclagem, sabe? com Com reciclagem anual. Porque quando eu administrava um teatro aqui na Lapa, todo ano eu tinha que fazer curso de brigadista. Porque é um local público. Sim. Eu e os meus funcionários lá, todo mundo fazia curso de brigadista. Sim. Quantos incêndios tem? Quantas pessoas morrem em incêndio em local público por mês em São Paulo? Eu tenho... Quantos estupros por mês? 6 estupros por hora de criança? Como é que não tem curso? 6 de criança por hora? 6 por hora, mas a maioria é sempre criança, né? A maioria é mais de 70% é menor de 13 anos, né? A maioria dos estupros no Brasil é de criança, menina, menor de 13 anos, mas meninos também são estuprados e bastante. Sim, bastante. Mas, Sheili, recentemente eu assisti a uma conversação entre psicanalistas e eles falavam sobre essa questão da adultização da criança, né? E do uso das redes nesse processo e o quanto isso tem estimulado a adultização das crianças. E uma coisa muito interessante que eles disseram é que a criança que socializa com outra criança, o risco dela sofrer abuso é muito menor. As crianças que têm no seu dia a dia esse estímulo da parte dos pais, dos cuidadores, né, de se relacionarem entre si, elas têm um risco menor, porque elas se protegem. Porque, no sentido de que, por exemplo, uma criança, às vezes, ela não tem muito essa educação do próprio lar. O outro tem. Então, primeiro que você tira a criança nessa socialização, você tira mais ela do contato com as redes, porque ela vai estar com outra criança, vai estar brincando com outro coleguinha e ali trabalhando a sua criatividade, desenvolvendo a sua, né, a sua vida de criança, né, aprendendo, né, no convívio com o outro. E aí, nessa relação, elas acabam também se protegendo, ensinando umas às outras. Aquela que já aprendeu, fala isso com... Não tenho nenhum dado que corrobore isso, precisaria estudar. Por quê? Pelo contrário, a criança que sofre abuso ou que não aprendeu pode levar as outras para esse caminho pela curiosidade das outras. Pode tocar elas inapropriadamente. Ela não pode... A que aprendeu não vai ensinar a outra necessariamente. Claro que ela pode... Se alguém vier tocar nela, ela vai dizer, ei, não, ela vai contar pro pai, porque é isso que a gente ensina. Mas é difícil que ela diga, não faça isso com a fulaninha. Porque ela é uma criança, não sei, dependendo da idade que a gente está falando. Né? Claro, existe também a época dos jogos sexuais. Antes dos 12 anos, antes dos hormônios, a criança ela não tem desejo, tá, gente? Mas ela tem curiosidade, ela quer ver o pinto. Outro dia eu estava com umas amigas num parque, e chegou uma menininha, gente, uns 3 aninhos, estava com os pais, e a mãe me conhecia, seguia meu conteúdo, e chegou a me dar um oi, e eu estava com as minhas amigas, e a criancinha ficou ali. Aí a menininha olhou para minha amiga e falou, você tem vulva? 3 anos, gente! Então, assim, é uma curiosidade natural, porque a mãe justamente está ensinando, então ela vai perguntar sobre isso. Então, isso é uma coisa. Mas eu não tenho nada de estudo que eu tenho agora, eu teria que pesquisar isso para te dizer que uma criança protege a outra. Tanto que, por que eu acho tão importante a escola ensinar? Para que a turminha... Mas por quê? Porque senão eu poderia dizer, não precisa a escola ensinar, porque como elas convivem todas juntas... Só para... Se elas convivem todas juntas e se uma ou duas sabem e umas protegem as outras, eu não teria necessidade de balizar o conhecimento. Mas eu acho importante na escola, por quê? Porque uma sabe... A outra não sabe, a outra é violentada. Geralmente, quando a gente ensina na escola, a gente descobre que uma criança está sofrendo violência, porque é só na escola que ela tem outra base. A criança não está longe dos familiares. Se ela sofre violência na família, ela só vai descobrir isso na escola. E aí, onde a gente mais tem problemas hoje é na escola. Um menino de 8 anos que passa a mão na menina, um outro que diz que vai chupar o pau do outro, o outro que manda uma imagem
de pinto pro outro, às vezes de zoação, mas é uma zoação esquisita. Nessa última aula que eu dei, 2 meninos me falaram que receberam imagem de parte íntima de adulto. E um de parte íntima pequeno. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu teria que fazer alguma pesquisa, mas mesmo que eles tenham, talvez eles tenham alguma base, mas eu não acredito que as crianças se protejam. Mas sim, crianças interagindo com crianças, eu concordo que elas vão adultizar menos. Sim. Porque elas provavelmente vão fazer brincadeiras de criança. Uma criança que convive pouco com criança e só convive com adultos, ela vai começar a gostar de coisa de adulto, de programa de adulto. E tem uma pesquisa que o professor Hugo Monteiro fez, ele é autor do livro A Geração do Quarto. Livro maravilhoso, recomendo, porque ele foi entrevistar mais de 3 mil adolescentes brasileiros que usam a internet. Mas ele fez uma outra pesquisa, eu quero até fazer um vídeo sobre isso, sobre a adultização com crianças entre 4 e 5 anos. Ele pegou 15 crianças e fez uma dinâmica lá junto com outros pesquisadores, vendo se a criança ia escolher uma coisa de criança ou uma coisa de adulto. Das 15 crianças, só 2 não escolheram coisas de adulto. Coisas de adulto, maquiagem, chave do carro, coisas de criança, bola, boneca. E aí ele perguntava para as crianças por que elas escolheram aquilo. As crianças que escolheram coisas de criança diziam para brincar. Elas estão no tempo presente de criança. Exato. As crianças que escolheram, por exemplo, maquiagem, é para eu ficar bonita para sair. É para eu dirigir o carro, porque minha tia tem um carro, eu quero dirigir um carro. Coisa que é tudo um pouco fora do momento presente de criança. Porque exatamente. a adultização ela faz isso. Ela faz a criança se preocupar com coisas que não são do universo chegaram dela. ainda na época não dela. chegaram. 4 anos, gente. Todas tinham 4 anos. 4 anos. De 15, só 2 escolheram brinquedos de criança. E as justificativas que elas dão, lê a pesquisa inteira, eu vou mandar para vocês depois. É um negócio que você fica assim, assustador, as justificativas, né? É assustador. E você vai olhando, né? Porque nós temos uma sociedade capitalista que quer que a criança produza, seja proativa, seja empreendedora. Com 5 anos de idade, a gente estimula uma adultização. A gente está acabando com a infância, na verdade. Inclusive, os próprios vídeos, né, quando se permitem que uma criança... mas é um vídeo de criança, mas é um vídeo de criança que fala sobre o corpo bonito, sobre o consumo, sobre que... Alguns dias atrás, eu estava assistindo algumas coisas de criança, eu fiquei chocada. Porque fazia muito tempo que meus filhos são todos adultos, e aí fazia muito tempo que eu não via coisas de criança. E quando eu comecei a assistir, eu falei, não. É tipo assim, eu recebi não sei quanto, eu vou comprar tal. Gente, só sobre compra, sobre o capitalismo. Cara, é sobre realmente. A criança começa a avaliar impressionante. Os outros e a si mesma, sim, pelo poder de compra e pela aparência física, pela estética. E nesse desenho, a menina, ela conseguia ter um poder de compra, ela ia e comprava uma roupa bonita. E aí ela encontrava um amiguinho que era antes, um menino simples, como ela era, e ela simplesmente passa por ele, levanta o rostinho e vai embora e não olha na cara do menino. Eu falei, oi? Em que momento esses pais estão achando que esse desenho é um desenho adequado para que essa criança assista? Cara! Mas mesmo que fosse um vídeo da criança brincando de massinha, esse vídeo colocado dentro de redes sociais que são ambientes de adulto, impróprios para menores de 14 anos, TikTok, impróprio para menor de 16, Instagram, onde no mesmo lugar vai ter gente divulgando OnlyFans, já tá errado. Sim. Percebe? Porque a rede social ela é um local de adulto. Você permitir que uma criança frequente, é como você permite que ela frequente uma balada onde tem droga rolando, onde tem gente se pegando. Você não permite. Por que se permite que ela frequente um local que só é para adulto? Exatamente. Porque beleza, não, mas eu vou escolher uma coisinha. Mas vai escapar. Vai. Vai escapar. E eu acho muito incrível. A gente não consegue controlar a televisão, que está dentro da sala, aberta. Imagina uma telinha aqui. E eu achei muito incrível num post que você fez no Instagram, que você fala, né? Mas eu divulguei só para 200 pessoas, que são meus parentes, pessoas próximas, não sei o quê. E aí você fala assim, mas você confiaria que essas 200 pessoas dessem banho no seu filho? E foi a juíza Vanessa, né? Eu vi um vídeo que está no seu Instagram. Eu achei incrível. Eu também amei a analogia. Cara, demais. Mas muita gente criticou. Muita gente falou que absurdo. Se a rede social não é pra gente compartilhar a nossa vida também, por que tá lá? Aí eu falei assim, sabe por que as pessoas pensam isso? Criticaram? Porque ela disse exatamente isso. Você só tem 200 amigos e você mostra só para os 200 amigos. Mas você confiaria nos 200 para dar banho no seu filho? E tem gente que falou, nossa, essa analogia não tem nada a ver.
Aí eu falei, mais ou menos, não tem nada a ver. Vamos para os dados, né? Se eu tenho 68 milhões de adultos, 32% da população que vai ser estuprada, geralmente antes dos 13 anos, geralmente por alguém da família ou conhecido da família, dentro dessas 200 pessoas, eu vou ter aí 64 que vão ser estupradas, geralmente mulheres antes dos 13 anos, dentro desse rol. Se eu for gentil, eu posso dizer que tem 30 estupradores. Porque eu poderia dizer que tem 64 estupradores, mas vamos supor que um estuprador estupre mais vezes. Dentro desses 200, que eu, gentilmente, vamos dizer que tenha 10 estupradores. Uhum. Quando ela diz, você confia em todos para dar banho no seu filho, como é que você sabe quais são os 10? Exato. Exatamente. Exatamente. Está lá. Eles estão lá. Eles estão lá. Estão lá. Porque Exato. se eu vou ter, ali eu acho que nenhuma mulher vai dizer, não tem nenhuma mulher estuprada entre essas 200. Todo mundo vai dizer que tem, o dado Tem, nosso. claro, Vai ter com 64 certeza. pessoas, inclusive. Se tem 64 que foram estupradas, quantos estupradores tem? No mínimo metade, gente. Claro. No mínimo 10 de 200. Como é que você vai questionar isso? Exato. Então é ingenuidade dizer que ela está exagerando. E olhar para. O que me deixa louca na internet, isso também é estratégia das redes sociais, é uma pessoa olhar para uma juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, que trabalha todos os dias da vida dela tendo que condenar menores, tendo que ver violências contra menores e dizer, eu sei mais do que você. Eu fico assim, eu acho de uma coragem. né? Para não dizer De uma outra coisa. petulância. Pra não dizer outra É uma coisa. exagerada. Eu falo, olha, Olha, Caramba. né? parabéns. parabéns. Vamos conhecer um pouquinho mais da Sheili? Fada vinheta, produção. Vamos lá. Ó, aqui tem umas fichas de perguntas aleatórias sobre a Sheili. Nós vamos descobrir. Você vai responder como quiser. Pode escolher e me dar. Vamos lá. Qual música sempre te faz lembrar de alguém especial? Música que sempre me faz lembrar de alguém especial. Ai, aquela música Estado de Poesia do... Oh, meu Deus! Eita! Chico César! Ó, o nosso ponto aqui. É linda mesmo, eu também gosto dela. Pode ser. Tá. Já peguei a próxima. Vamos lá. Você já teve um professor inesquecível? Ah, sim. Loraci Hoffman, Tonos. Tonos? Acho que sim. Loraci Hoffman. Oi! Prof de português do ensino médio, onde eu fazia ensino técnico de edificações. Sou uma pessoa de exatas, não sei se dá para perceber. Mas lá em Pato Branco? Lá em Pato Branco! Então, ela lecionava português, mas assim... Ah, era ela? Loraci é ela? Loraci, professora Loraci. E ela é genial, assim. É uma pessoa que estimulava a gente a fazer coisas extraordinárias. Então, você não conseguia na aula dela, eu não sei como, mas a gente fazia teatro para apresentar as coisas. A gente estudava um negócio... Era sempre algo muito fora da curva. E também um professor de geografia na 5ª série, mas eu não lembro o nome dele. Eu só lembro que ele era... Eu lembro o rosto dele, assim. E tive outras pessoas. Eu tive vários, mas esses são os que me vieram agora. Frio ou calor? Calor, sempre. Ai, Odeio também, frio. também. Odeio. Também. Mas na sua terra acho que faz frio, né? Por isso que eu não moro lá. Só fui embora de Pato Branco faz tempo. Muito frio. Não gostei dessa. Pode escolher outra. Meu Deus. Gosto assim, né? A pergunta é minha. Faça o que eu quiser. Qual sua lembrança mais marcante na infância? Positivo ou negativo? Falam pra mim que isso daqui é um tarô do negócio, então não sei. Acho que Nossa, agora eu pensei na minha madrinha, tia Lisete, porque ela era uma pessoa. Ela era uma pessoa assim, interior, roça, né? Minha família toda é do interior do Rio Grande do Sul, família da minha mãe. E a gente ia andar e tinha um lugar assim, tinha um riozinho e tinha um lugar que a gente chamava de pocinho, que era um pouquinho mais fundo. Tá. E a criança adora água. Ela é aquela tia que te joga na água. Ai, de delícia. roupa. Ela fala, você tá aqui, puf! Já que você quer, vai. Você não precisa, ela sabe o que você quer, ela nem vai discutir. Essa é a minha tia. Ai, é genial. delícia. A última. Que delícia. Ter uma tia Última, assim. parece o forró, né? Eu sou muito forrozeira. E eles falam, as 3 últimas. Meu Quando vai acabar o forró. filho toca no forró, então... Ai, que delícia. Vai. Depois se conhece, ele tá por aí. Não, é a mesma pergunta que já caiu. Faz de novo. Oh, meu Deus.
Qual aplicativo você mais usa no celular? Instagram. E WhatsApp. São os dois que você usa. Acho que o WhatsApp mais, porque o trabalho hoje é muito... Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo trabalha com isso. O Felca fez um vídeo muito importante, né? Nós vamos falar dele, porque tá aí, né? E conseguiu ser ouvido, né? Amém! Amém. Então, você e muitas outras mulheres que eu conheço, uma delas eu vou entrevistar, a Bruna Volpe, já tinham tocado no ponto que ele tocou, mas ele foi ouvido. Ele foi ouvido porque ele é homem? Não. Ele foi ouvido porque ele tinha uma base de seguidores muito grande, muito fiel, e ele fez um trabalho muito bom. Em alguma instância, talvez, mas, sabe, não é assim que funcionam as redes. O que eu entendi, analisando bem isso, tipo, o vídeo do Felca era muito bom. Ele tinha o inimigo, ele tinha a solução. Ele deu um nome de algoritmo P, o que é muito... Olha que sacada genial. Ele ajuda a pessoa a dar um nome para aquele negócio que é muito difícil. Eu faço vídeos como o que ele fez há muito tempo, mas eu não tenho uma base de 8 milhões de seguidores. E é muito legal porque ele realmente está em outra bolha. Eu tenho falado, depois do vídeo dele, muita gente me chama para falar. E eu falei, por exemplo, lá no Senado algumas vezes, e eu vejo que as pessoas realmente não sabem. Para mim, é tão óbvio que as crianças são sexualizadas, que elas não devem ser mostradas, que é super perigoso você colocar alguma imagem de criança nas redes. Mas eu estou numa bolha de pais que são preocupados. E no começo eu era chamada de terrorista, de exagerada. Talvez nesse lugar, uma mulher falando, ela seja sempre pareça exagerada demais e tal. Mas se você conhece o funcionamento das redes, é isso. Então, eu não acho realmente que ele foi ouvido porque ele é homem. Eu acho que ele foi ouvido porque ele tem uma base que é a seita. Eles se chamam de seita, gente. E o cara é divertido. Né? Eu tive adolescentes que me seguem e eles, olha aí, tia, as coisas que você fala, olha aí. Eles me mandavam um vídeo. E é realmente uma outra bolha. E ele explicou de uma forma bem didática, que eu gosto de explicar assim também. Então a pessoa pode ir lá, ela mesma, e fazer, e olhar. Dá certo. Não precisa a gente... Eu sempre falo, não confie em mim, faça você. Ó, tô te mostrando aqui como você faz. Dá certo mesmo. Dá certo, porque é na nossa cara. Os criminosos estão conversando no nosso nariz. Estão ficando sem vergonha, assim, né? Já são, né? Mas estão ficando pior, né? Estão ficando ousados, né? Então, eu acho que é porque ele sempre teve carisma, um público muito cativo, e ninguém... Eu acho que ele tinha uns 8 milhões, agora tá com mais, mas os 8 milhões de pessoas seguiam ele, confiavam e gostavam muito dele, por outros motivos. Mas daí ele diz, gente, olha aqui, né? Ele já tinha entrado em outras pautas importantes também. Então, para mim, tem a ver com carisma e com uma base muito grande de gente. A gente construiu essa base falando disso. Ele já tinha uma base muito forte. E daí você chegou semana passada, acho, na outra, você estava no Senado, né? Você Sim. Foi? E aí você acha que tudo isso é consequência do vídeo dele, assim, também? Também, mas eu vou dizer para vocês. Todo mundo fala assim, aprovaram a lei por causa do vídeo do Felca. Sim e não. Porque um dia antes a gente não tinha certeza se essa lei ia ser aprovada. A gente tenta aprovar essa lei, gente, desde 2022 ela existe. Sim. A gente está correndo atrás dessa lei. Todas as entidades de proteção à infância, todo mundo que quer ver uma internet mais ética e segura, há muito tempo. Mas sem o vídeo dele, a gente não teria... Eu acho que foi uma conjunção de planetas, porque foi o vídeo dele, foi o fato de ninguém mais aguentar ouvir falar de taxação e de anistia. Então, assim, parecia que aquela galera não trabalhava e ficava discutindo a morte coisas que não importam para a população. Dentro de toda a casa brasileira está tendo intriga e problema com internet adolescente, tipo... Se você não tem esses problemas, ensine o povo a como não ter, porque, né? Entra a internet, o conflito começa, né? Então, foi uma conjunção de planetas, mas sem o Felca a gente não conseguiria. Você acha que por meio dele houve uma pressão popular também em relação a isso, né? Porque ele conseguiu falar com mais gente. Se você somar todas as ativistas, sei lá, as que mais têm seguidores, eu, a Leiliane Rocha, a delegada Sheila, gente que tem mais de 500 mil seguidores, você não chega em 3 milhões e são as mesmas pessoas que seguem todas nós. Exato. É verdade. Ele falou com a galera. Teve gente que realmente olhou e falou... Eu até acho que foi do Inteligência Limitada que eu fui lá falar e ele disse assim... Não sei se foi nesse podcast, mas foi em algum lugar, alguém olhou para mim e falou... Eu hoje estou pensando realmente se eu devo mostrar meu filho ou não. Acho que foi Vilela. Se eu devo mostrar meu filho ou não depois do vídeo do Felca. Porque ele nunca tinha pensado nisso. Então, a gente é uma bolha, as mães, principalmente, são uma bolha pequenininha. Sim. É verdade. E é muito interessante. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, né, de uma psicóloga que ela falava sobre essa questão de crianças. E ela falava, é interessante que a gente acha que, como a gente está dentro de uma bolha, a gente acha que todo mundo entende aquilo, né? Daí ela até conta uma coisa interessante. Ela falou assim, eu estava pesquisando sobre a questão de... Ela trabalha com questão de suicídio infantil.
E ela estava dizendo que ela, em setembro, só aparece coisa sobre suicídio para ela, no feed dela. E ela falou que ela foi visitar o pai, e aí ela falou assim, pai, deixa eu dar uma olhadinha no seu celular. Ela falou, só tinha coisa do Brasileirão. Ela falou, cara, ou seja, o Brasileirão, ela falou, coloquei Setembro Amarelo, aparecia o Brasileirão no feed do meu pai. Ela falou, por quê? Porque a bolha do meu pai é aquela, a minha é outra. Então, a gente fica dentro da bolha e acha que todo mundo está entendendo, né, sobre aquilo. Sendo que aquilo diz respeito aos meus interesses, o que o algoritmo manda para mim, a respeito do meu interesse mesmo, né, nas redes. E a gente acha que todo mundo tem esse acesso, e não é assim que funciona. E a gente naturalizou isso, como, não, tudo bem, aqui ele tem uma bolha, eu tenho outra. Não, isso é estratégia da rede social. Exatamente. Isso desfaz o tecido social, faz com que uma pessoa fique se retroalimentando do mesmo tipo de conteúdo. De repente, ela está acreditando em absurdos, por exemplo, que vacina é ruim, ou que... Sabe? É porque ela só se alimenta daquilo, e a rede social faz isso intencionalmente, porque ela gasta mais tempo. Tem um livro maravilhoso, quem quiser entender esse problema, chama-se A Máquina do Caos. Vai mostrar como surgiram as redes e esse sistema de validação de comportamento social. É reforço intermitente e irregular de comportamento. Eu sei que parece técnico, mas vamos lá. Vamos lá. Você fez um post aqui sobre o podcast. Você falou lá, Sheili, botou um corte nosso ali, Sheili no meu podcast. Aí tem 3 visualizações, 2 curtidas. Aí você faz um outro na semana que vem, Sheili no meu podcast. Aí tem 1000 visualizações e 100 curtidas. E você pensa, nossa, um tá melhor que o outro, preciso caprichar mais. Não. Isso é feito intencionalmente para você nunca saber quando que vai dar certo ou não. E você ficar sempre dependente. É igual cassino, é a mesma lógica. Toda vez que a pessoa gira lá o negocinho para ver se vai dar certo, nunca ela sabe. Às vezes dá, às vezes não. Isso é comprovado que vicia o nosso cérebro nessa expectativa. É o reforço intermitente de comportamento e irregular. Às vezes ele vai mostrar... Eu tenho quase 500 mil seguidores, mas às vezes 1000 veem um post. Ele não entrega para as pessoas. Às vezes 5 mil vem, às vezes 100 mil vem. E não é porque eu fui genial naquele conteúdo. Exatamente. Posso ter sido melhor ou pior, mas não é sobre isso. Sim. É sobre eles intencionalmente ficarem brincando com a nossa cara. Fazer a gente ficar viciado mesmo. Fazer a gente brincar com a nossa cara, né? Aí a gente vai querer dizer, não, mas eu tenho que melhorar. Não, não é sobre nós. É um mecanismo. E um mecanismo que vai afastando as pessoas de qualquer coisa. E uma coisa que eu percebi também... Dentro da bolha, percebi não, né? Estudos e tá nesse livro. Dentro da sua bolha, as coisas parecem sempre maiores do que são. Teve uma notícia essa semana, vou dar um exemplo prático, de um português que dizia que ele ia pagar dinheiro para quem levasse a cabeça de um brasileiro. Você viu? Você viu? Cortado rente ao pessoal. Você não viu? Não vi. Uma pessoa não... Quem aqui viu na equipe o vídeo do português? Uma não viu, 1, 2, 3, 4, 5 viram. Vamos lá. Aí aparece esse vídeo. Aí todo mundo começa a compartilhar o vídeo. Aí muitas pessoas começam a comentar. Realmente, tem muita xenofobia contra brasileiro em Portugal. Uma vez eu sofri não sei o que em Portugal. Em Portugal não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você tá nessa bolha que viu, e aí você comenta, e aí você recebe um outro vídeo, aí tem alguém no jornal comentando como é ruim, como brasileiros... Você começa a achar que os portugueses odeiam os brasileiros. O que tá muito longe de ser realidade. Tem os que gostam, os que não. Como tem gente aqui no Brasil que gosta, que não gosta de estrangeiro, de todo tipo... É a mesma coisa, mas dentro daquele lugar, chega uma hora que você pode começar e você já sai xingando. Você vai sair na rua, vai encontrar um português, já vai olhar ele assim. Exatamente. Né? Chega uma hora que você começa a achar que você tem que invadir o Congresso Nacional e fazer alguma coisa, porque o mundo está realmente cooptado e contra os brasileiros, né? O próprio governo. Porque você só vive aquilo. E isso gente, eles já cometeram tantas atrocidades, já teve cidades destruídas. Mianmar teve um grupo étnico que massacrou outro grupo por causa de notícias no Facebook, por causa disso, porque você fica achando que aquilo é uma realidade. E não é. Não é. Exatamente. Então, quando você vê um vídeo como esse do português, não deveria primeiro nem circular um vídeo assim. Apareceu um vídeo assim, tem que barrar, é um vídeo de ódio. Por quê? Porque ele vai gerar o quê? Pessoas que começam a apoiar e dizer, não, realmente brasileiro isso, brasileiro aquilo, provavelmente. Não, meu Deus, que absurdo, porque os portugueses isso, portugueses aquilo. Vai criando umas narrativas que nem existem, só existem lá. E isso é muito prejudicial. Imagina uma criança e um adolescente entrando nessas narrativas, que a gente chama de toca de coelho. Eles, né? Já é feito. E quando a pessoa entra, ela vai.
né? E eu acompanhando essas coisas, esses problemas nas redes, eu falo contra a violência, né? É que contra a violência é estranho, eu falo pela erradicação da violência, para acabar com a violência online e sexual. Principalmente tem a violência sexual, mas a violência online contra os meninos é muito no grupo de ódio. Sim. E eu já acompanhei, gente. Eles acreditam. Existem muitos adolescentes hoje no Brasil que acreditam em supremacia branca. Mas a gente tem 530 células neonazistas no Brasil. A gente tem mais de 100 bandas neonazistas no Brasil. Neonazismo é crime, apologia ao nazismo é crime. 9 em cada 10 escolas onde eu vou dar aula tem problemas com nazismo, com apologia ao nazismo. Os professores vêm me mostrar, vêm me contar. Sim. Tem atitudes racistas que ultrapassam. O racismo já é medonho, mas ela tem, além do racismo, tem essa apologia ao nazismo e neonazismo. Ameaças que eu recebo vêm recheadas desse tom e dessas palavras e dessas expressões. E, às vezes, tem menores de idade ali. Sim. Então, como é que eles entram nisso? Porque eles veem uma coisa, curtem um negócio, de repente ele é convidado para um grupo do Discord, um grupo do Telegram, que só... Quando ele vê, ele acha que o mundo é daquele jeito. Uhum. E, assim, pensando nisso que você falou, o que a gente, como sociedade, pode fazer por esse adolescente que está dentro dessa bolha, consumindo esse tipo de informação? Por onde a gente começa, o que a gente faz, assim, dentro da tua experiência, do que você tem vivido, o que a gente pode, como mães, tias, amigas... De forma muito honesta, a gente pode muito pouco. Uhum. A família é o elo mais fraco, gente. A família é fundamental, muito importante. Ela é a coisa mais importante na vida do adolescente, mas em relação à rede social, ela é o elo mais fraco porque você tem um cérebro em desenvolvimento de um lado, e do outro lado você tem uma plataforma criada pelos maiores gênios da computação, os maiores engenheiros do mundo, e com uma grana impressionante para viciar essa criatura que está aqui. O adulto está viciado, o idoso está viciado, imagina um cérebro em desenvolvimento. Então é muito desigual. Então, sem regulação, que são regras. Sim. As pessoas são contra a regulação. Não tem como você ser contra a regulação, gente. Porque tem que ver que regulação que é. Tem que olhar qual regra está sendo sugerida. É igual, eu falo que é igual condomínio. Lá no condomínio tem, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Umas regras você concorda, outras não. Então, sem ler as regras que estão sendo sugeridas, você não pode dizer sou contra. Você tem que ver o quê. Eu gosto dessa analogia. Você não liga a TV em qualquer canal às 3 da tarde e vê pornografia. Por quê? Porque tem uma regra que é proibido. Se eles fizerem isso, eles vão ter multa. Sim. Na internet não tem. As pessoas acham que tem e não tem. Então, para proteger as famílias, a gente precisa do Estado. Então, as famílias têm que pressionar seus prefeitos, pressionar seus governadores, pressionar seus deputados, pressionar os senadores, pressionar o governo, porque não tem como. Se tiver esse lixo lá o tempo inteiro, a gente não é ninguém. E aí, o que a família em si pode fazer é um bom acordo de como vai ser o uso da internet em casa. Eu até tenho ali no meu Instagram um acordo de geladeira. Que conversas a gente tem que ter? Exato. Mesmo que você proíba, o que é muito bom, a recomendação é celular a partir dos 14 e rede social a partir dos 16, mas não é a realidade de muitas famílias, muita gente vai dar antes, especialmente o WhatsApp, que também é rede. Você tem que dar informação e você vai ter que vigiar. Então, às vezes, o que os pais combinam é eu quero ter uma rede social. Qual? Escolhe uma, porque eu não consigo gerenciar. TikTok, Instagram, é uma. Qual você vai querer? Essa aqui, beleza. E aí vai começar a acessar no próprio Instagram do pai e da mãe para ver a navegação. O pai vai usar o WhatsApp, tem que ver como ele conversa. Não pode ter grupo de WhatsApp de criança menor de idade, menor de 13 anos, sem um adulto, gente. Adulto. A maior índice de cyberbullying é entre 10 e 14 anos em grupo do WhatsApp, de adolescente. Geralmente usando à noite, quando os pais já foram dormir. Então, celular dentro do quarto não é uma coisa bacana. Então, tem várias regrinhas que você vai colocar do mesmo jeito. Você não pode sair sem me avisar onde é, que hora você vai voltar, com quem você vai. É a mesma coisa. Então, o acordado não sai caro. Então, fazer acordos na família, acompanhar de perto a navegação e falar de assuntos que são considerados tabu. Vocês têm que falar de pornografia. Se você dá o acesso ao Instagram ou ao TikTok, você vai ter que falar de pornografia. Mas meu filho tem 8 anos. Se não dá para falar de pornografia com ele, ele também não pode ter acesso a uma rede onde tem pornografia, gente. Não dá. Exatamente. Né? Onde tem gente... mas não tem pornografia explícita. Mas o que acontece muito no Instagram? A pessoa tem um OnlyFans, onde ela vai vender pornografia, e daí ela faz um monte de posts abertos, quase nua, para fazendo propaganda lá, né? Exato, você percebe para você entrar pelo tipo de sensualidade exacerbada, de erotização, que vai ter venda ali. Gente, então não dá. Então você vai ter que conversar. Converse sobre nazismo. Converse sobre radicalismo.
Converse sobre respeito às mulheres, porque nas redes a misoginia, que é o ódio contra as mulheres, é 4 vezes maior do que qualquer outro tipo de preconceito, juntando racismo, LGBTfobia, tudo, se você somar, o ódio às mulheres é 4 vezes maior. Coisas que a gente já tinha perdido. Sabe a piada do tiozão da década de 50? Você tem menino jovem hoje repetindo as mesmas abobrinhas, achando que tá abafando. E até porque fica corajoso também, né, ali. Não, né? E os grupos são muito espertos, os que querem cooptar os meninos para isso, porque eles usam memes, eles usam uma linguagem criativa. Então o menino tá dando risada, que capacete de mulher é panela de pressão, sabe assim? E ele nem percebe o quanto aquilo é violento. O quanto ele tá sendo doutrinado para odiar mulher. Sim. Aí fica esses adultos red pill, sabe? Se adultos têm coragem de falar coisa que esses homens falam publicamente, imagina um cérebro em formação. Exatamente. Então, assim, faça acordos, adie o quanto puder, mesmo que você não dê, já explique os perigos, faça acordos de como vai ser essa utilização, e eu recomendo que cole na geladeira mesmo, para vocês olharem aqueles acordos sempre. Não é igual como nascem os bebês. Né? Você falar uma vez e eles já entenderam, e fale de todos os assuntos sem tabu. Quais são as crianças mais vulneráveis? Né? As crianças neurodivergentes, porque se 6 em cada 10 mulheres é violentada no Brasil, 9 em cada 10 autistas. Então, tem que ficar muito esperto com crianças neurodivergentes, com crianças racializadas, as negras com certeza, mas também uma criança venezuelana numa turma onde só tem brasileiro, uma criança com traços orientais numa turma onde não tem, a criança que vai ser excluída de alguma forma, crianças LGBT, e não vem me dizer que não tem criança LGBT, gente. Porque o gay não nasce em árvore. Ele foi criança. E aos 12, 13 anos ali, 11 anos, ele quis dar um beijo na boca e de repente ele pensou, eu gostaria de beijar o meu amiguinho. Aí, digamos que, ou a menina pensou, vou beijar a Su, minha amiguinha. Acho que eu tô afim da Su, lá, né? Vocês acham que dentro de casa vocês proíbem, vocês acham feio ser gay, né? Às vezes famílias muito religiosas, não quer dizer que famílias religiosas não acolham os filhos gays, isso acontece muito, mas tem famílias que não. Vocês acham que eu simplesmente vou, então tá bom, realmente é feio, não vou fazer. Claro que não, né? Claro que eles vão para a internet. Claro. E na internet pode ter gente muito bacana, mas também pode ter gente sabendo dessa fragilidade que vai cooptar eles ali. Claro. Então, gente, é conversar muito, sempre, principalmente sobre o que é difícil de conversar. Exatamente. Que conversar sobre coisa fácil, né? Aí sentar no bar e vai, né? Aí tudo bem, né? Aí a vida ia ser muito mais fácil, né? E enche o saco deles, porque tem aquela fase adolescente que eles não querem conversar nada com vocês. Falam, né? Você vai encher o saco, você vai conversar. É papel de pai e mãe também, isso, né? É papel de pai e mãe. E lembrando que, última dica, criança e adolescente só conversa com você sobre o que você conversa com eles. Exatamente. Se você nunca falou sobre sexo com eles não vão conversar com você. Essa é uma coisa que se abre cedo, né? Se você não falar... tem que abrir cedo com eles, né? Até essa coisa... não, mas eu só vou falar com eles sobre... sexo, sexualidade, sobre como nascem os bebês, quando eles perguntarem. Isso aí é muito antigo, gente. Muda essa cabeça. Começa antes. Você tem que ser a primeira pessoa, porque daí você vira referência. Aí tudo que acontecer, ele vai te contar. Vai te procurar. Então, fale antes. Tudo que é assunto esquisito, você viu uma reportagem... eu mostro reportagem para os adolescentes. E é muito louco, porque tem crianças pequenas que vêm me falar coisas que eu sei que elas não falam para os pais. Esses meninos que receberam nudes, né? Um menininho lá de uns 8 anos, eu falei, você falou pro seu pai? Ele, na hora! Eu falei, que legal, com certeza ele falou. Mas teve um outro que recebeu um nude também. Eu falei, você falou com seus pais? Ele, com certeza que não falou. Que não, né? Por quê? Porque os pais vão tirar o celular, vão brigar com ele. Então, gente, a partir do momento que você autorizou ele a ter celular e acessar as coisas, não fique ameaçando tirar, porque ele vai se enfiar em crime que não vai contar pra você. E educação é todo dia, né? Faz parte. Repetição. Né? Repetição. É isso. Repetição. Estamos caminhando para o fim. Você viu como foi rápido? Que voou. Algum recado que você queira dar? Que você não deu ainda? Os criminosos, mesmo os criminosos que vão aliciar, seja para o ódio, vão conquistar a criança, seja para grupos de ódio, seja para conseguir algum material dela, eles vão atrair a criança pelo afeto. Eles são fofos, eles dão atenção, eles são amorosos, né? Bem entre aspas. Mas eles vão dar atenção, eles vão conversar, eles vão criar uma amizade. Então, o jeito da gente combater é no afeto também.
A gente tem que ter muita proximidade. Oferecer afeto, oferecer colo, oferecer conversa, mostrar a nossa preocupação genuína com eles, explicar os motivos pelos quais a gente proíbe uma coisa ou não proíbe, porque eles não vão chegar para o seu filho e dizer, me manda uma foto de cueca, ou eu quero te transformar numa consumista. Não, eu vou dizer, eu vou te ensinar a fazer uma maquiagem linda para você ir para a escola, como se alguém precisasse de uma maquiagem para ir para a escola, entendeu? Eu quero transformar você no consumo, eu quero que você compre o meu produto, mas eu não vou dizer isso, eu vou ser super legal. Então, como eles vão ser super legais, a gente vai precisar ser super legal também. Exatamente. Dando limite, claro, mas assim, ter proximidade, sabe? Lembrar que eles vêm no afeto, eles não vêm na violência. E se a gente tá na violência, super bravo, e eles estão no afeto, a criança vai ficar confusa, a gente vai perder. E encerrando nosso papo sobre o RG. Com quantos anos você fez seu primeiro RG? 14, talvez. E quantos anos a Sheili tem hoje mesmo? 43. O que a Sheili de 43 falaria pra Sheili de 14? Vai nessa, tá arrasando, amiga. Demorou, não espera, não pensa tanto. Faz as coisas aí, não pensa tanto. Adorei. Muito bom. Muito obrigada. Bom. Obrigada Pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua generosidade. Essa mesa sempre é sua. E obrigada mesmo. Foi muito importante e especial. Obrigada eu e sucesso no podcast e em tudo. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou Maria Silvia Rolim, esse é o podcast Cadê Meu RG? A gente tem o apoio da Dona Biluiz Malteria, da Bea Abdala Confecção, da Gran Sabor Rotisserie. E aqui em São Paulo, além da criação da 808, a gente tem o apoio técnico da Ecaute Studio. A gente se vê na próxima semana, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da novidade de Sampa, vem muito mais por aí. Tchau, querido.